Olá, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de história de hoje. Hoje nós vamos da página 48 à página 51 do livro de história. Então, estamos falando, do nosso tema sobre o Brasil republicano. Então, nós vimos que o Brasil deixou de ser um país, regido pelo movimento da monarquia e passou a ser governado, no regime republicano. Então, nós temos que pensar que nas primeiras décadas da República, 70% da população vivia no campo, então vivia na área rural. E essa população, então vejam, 70%, a grande maioria, se concentrava na área rural, no campo. E essas pessoas, elas viviam num sistema, num modo de vida precário, difícil. Eles não tinham acesso à saúde, eles não tinham acesso à educação, então eles viviam em condições muito difíceis mesmo, condição de miséria. Então isso é um fator importante. Então, nas primeiras décadas, do Brasil republicano, 70% dessa população vivia no campo e eram extremamente, passavam por situações financeiras extremamente difíceis, em condição de miséria realmente. Eles não possuíam terras, eles trabalhavam para alguém, eles eram empregados, ganhavam pouco, por trabalho difícil, por excesso de trabalho muitas vezes, trabalhavam muito e ganhavam pouco. Então, isso é um ponto que nós temos que sempre considerar. Muito bem, e isso gerou vários conflitos, que é o que nós vamos ver ali no livro de história na página 48. Então sigam lá com a prof, página 48 do livro de história. Nós vamos ver sobre os conflitos que existiram. Alguns desses conflitos nós já comentamos nas nossas aulas, Lembra que nós fizemos até um trabalhinho no nosso caderno, que nós vimos sobre algumas guerras, alguns conflitos. Então, para a gente entender por que esses conflitos ocorreram, Eles ocorreram, tiveram, um motivo para acontecer, Não surgiram do nada. Então, vejam lá, os conflitos sociais. Então, apesar da mudança na forma de governo, nas primeiras décadas da República, a pobreza em que vivia a maior parte da população brasileira permanecia. Então, foi o que a prof falou no início. Nas primeiras décadas da República, o povo brasileiro vivia em situação muito ruim, precária, de extrema pobreza mesmo. Então, veja, já é um fator que nos leva a pensar que, gerar conflitos, que isso levou as pessoas a se rebelarem, a lutarem por melhores condições. Veja, primeiro fator, a pobreza imperava no Brasil nessa época. O primeiro conflito que nós vamos ver ali na página 48, a Guerra de Canudos. Então, essa guerra, esse conflito, ele ocorreu no sertão baiano. Então, Canudos, nome de uma região, nome de um povoado. Então, veja, ocorreu em 1896 a 1897. Então, Canudos era uma região extremamente rural, sertaneja, do sertão. Então, toda a população vivia, no campo, e lidava com a parte da agricultura. Então, vejam, e como eram pessoas extremamente desabastecidas, passavam muitas dificuldades, isso gerou na maioria das vezes as pessoas, elas precisam, ter melhores condições de vida, todo mundo, e essas pessoas, nessa época não foi diferente. Elas reivindicavam por suas, para mudanças, por melhores condições de vida. E isso gerou a Guerra dos Canudos. Então, veja, as pessoas desse povoado, dessa região, se rebelaram, exigindo, melhores condições, um poder que pudesse, fazer com que essas pessoas tivessem acesso a uma moradia, à educação. E um grande fator que fez com
com essa guerra, que essa guerra fosse desenvolvida nessa época foi porque eles achavam um abuso, né? A cobrança de impostos. Então, eles achavam que estavam cobrando muito, né? Por impostos. Então, vejam, isso gerou essa guerra de Canudos. Então, na verdade, essa guerra durou de 1896 a 1897, mas aniquilou, acabou com essa região de Canudos, né? No sertão baiano. Então, qual foi, o que sobrou disso, né? Houve essa guerra, pessoas morreram, destruíram esse povoado e acabou esse povoado. Então, veja, e tinha um líder, Antônio Conselheiro, ele era um religioso, ele liderava esse movimento, essa guerra de Canudos. Então, sempre nesses conflitos tem um líder, tem alguém que faz essa movimentação, né, que está à frente dessa população reivindicando. Então, um dos fatores que levaram eles a se rebelar foi a cobrança de impostos. Eles achavam, né, um abuso, né, estavam cobrando altas taxas de impostos por um serviço que eles não tinham, né, cobravam algo que eles não estavam, né, tendo, eles não tinham acesso à educação, a uma moradia digna. Então, eles se rebelaram contra isso, por isso a guerra, né, de Canudos. Então, esse povoado Canudos foi totalmente destruído. Ali na página 48, vocês vão observar que tem uma imagem ali desse povoado. Então, vejam lá, vista de Canudos em 1897. Então, olha só, no Morro da Favela, Praça das Igrejas do Arraial. Então, olha, era um povoado e foi destruído por causa desse conflito, dessas pessoas, desses sertanejos reivindicando, né, uma redução na cobrança de impostos. Guerra de Canudos. Muito bem. Depois abaixo nós temos ali a Guerra do Contestado. Então vejam, percebam lá. A Guerra do Contestado ocorreu de 1912 a 1916. Então também foi um movimento que ele ocorreu aqui no nosso estado do Paraná e em Santa Catarina, então aqui nos estados do sul, a Guerra do Contestado. Então, qual que foi, né, o motivo dessa Guerra do Contestado? O motivo principal, vejam lá, vocês vão grifar aí no texto de vocês, tá bom? O motivo principal desse conflito foi a autorização dada pelo governo para a exploração de uma grande extensão de terras pela empresa Brasil Rail Company, que construía a estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, vejam, essa empresa, a Brasil Rail Company, ela veio para essas terras do sul para construir uma estrada, né? Uma estrada de ferro que ligaria esses estados, né? Ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, passaria aqui, né, por toda a região sul. E isso, para passar essa estrada de ferro, tinha que desocupar algumas áreas, né? Onde tinha povoados, onde tinha casas construídas, e isso gerou uma guerra, né? As pessoas não queriam sair de suas propriedades, né? Esses locais tinham moradores e eles se organizaram e se rebelaram também contra isso, né? Esses moradores se organizavam e lutaram contra as forças do governo federal em vários combates até o último reduto rebelde ser destruído. Então, reduto é uma fortaleza, vocês vão ver ali no vocabulário de vocês. Reduto, fortaleza ou construção fortificada, com o objetivo de prolongar a resistência do local. Então, eles resistiram até o final, né? Os moradores tinham que desocupar a área para que fosse construída a estrada de ferro. Então, gerou essa Guerra do Contestado. Então, muito importante saber que essa Guerra do Contestado ocorreu aqui na nossa região sul, certo? Muito bem. Então, vimos os conflitos, Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Na página 49, nós vamos ver a revolta da vacina. Isso a gente já viu em sala de aula, né? A gente até viu uma charge, né, da época que as pessoas se revoltando contra a vacina, a resistência que as pessoas tinham em se vacinar. Então, percebam,
É importante a gente analisar toda a nossa história. Na época, né, que nós falamos sobre a vinda desses imigrantes para cá, para o Brasil, né, em melhores condições de vida, em busca de trabalho, eles não tinham moradias, tinha um grande número de imigrantes, essas pessoas tinham que se abrigar em algum local. Então, eles se abrigavam em cortiços, que eram moradias, né, que ficavam todo mundo junto, muito concentrado, e em locais que tem muita aglomeração, né, como a gente está vendo hoje, que a gente está passando por essa pandemia, em locais que tem muita concentração de pessoas, muito contato, isso gera o quê? Uma disseminação de doenças. Então, as pessoas foram ficando doentes, né, devido ao fato de estarem aglomeradas nesses cortiços, nesses tipos de moradias. Isso gerou doenças e isso causou, né, a necessidade de se inventar, de se estudar algo, né, para que combatesse essas doenças. Então a vacina surgiu. Só que as pessoas elas não viam a vacina como uma forma de proteção, de bem-estar. Elas ficavam com medo, porque achavam que era uma ameaça, elas não tinham segurança se aquilo realmente era para o bem delas, né, o bem-estar, o bem da saúde da população. Por isso a resistência em tomar as vacinas. Desculpe, pessoal. Então vejam lá. No Rio de Janeiro, a capital da República, problemas de infraestrutura, foi o que a prof falou, se agravaram com o aumento de cortiços na cidade. Fato. Muito bem. Aglomerou, né? Pessoas ficaram mais próximas. Isso foi disseminando o vírus, né? As pessoas foram contaminadas, né, com o vírus. Então vejam só. Essa situação era comum em outras cidades. E a falta de saneamento básico, então veja só como é importantíssimo, né? A falta de saneamento básico era um dos diversos problemas que agravavam a geração de epidemias. Então vejam, por iniciativa do médico Oswaldo Cruz, foi aprovada uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. Então, nessa época, essa doença, né, a varíola, ela aconteceu, né, deu uma epidemia, né, que é num lugar centralizado ali. Então, ocorreu essa doença. Então, as pessoas estavam adoecidas em função dessa doença e precisavam do medicamento, precisavam de algo que combatesse essa doença. Então, veja, esse médico Oswaldo Cruz, então, ele aprovou, né, essa lei que obrigava as pessoas a se vacinar. A vacina era uma novidade, então veja só, e muitas pessoas tinham medo de tomá-la. E até, eu vou contar para vocês, que até hoje isso acontece. Muitas pessoas têm medo de se vacinar, né? Pensam que, eu vou tomar a vacina e isso vai me prejudicar, ao invés de me fazer bem, né? E né, algo que nos deixa livres, né, imunes de pegar essas doenças, essas, né, virais ou bacterianas. Então, vejam só. A vacina era uma novidade e muitas pessoas, então, tinham medo de se vacinar. A imprensa publicou nos jornais da época várias charges que satirizavam a vacinação e os rumos da situação. Lembra aquela charge que nós vimos com as pessoas saindo com vassoura na mão, com panelas, né? Com medo de se vacinar, se rebelando, né? Em novembro de 1904, a população acabou se rebelando de forma relativamente organizada, no episódio que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Por mais de uma semana, as ruas do Rio de Janeiro transformaram-se em uma praça de guerra. Os bondes foram queimados, as lojas foram saqueadas, postes de iluminação depredados. O governo então enviou tropas às ruas para conter a revolta e várias pessoas foram presas e a vacinação foi mantida. Então veja o que ocorreu, né? Por que gerou essa revolta da vacina? Toda a situação que nós vimos, as pessoas tinham medo,
né, de algo que, né, depois, com o passar dos anos, do tempo, elas viram, né, que veio, né, para proteção, né, para imunizar essas pessoas, né, de algo tão ruim, né, como a varíola na época, essa doença, né, uma doença infecto-contagiosa, que é um vírus muito resistente. Ele, né, foi descoberta, a vacina contra a varíola foi descoberta no final do século XVIII, né, mas somente na segunda metade do século XX, com o aprimoramento dessa vacina e a vacinação em massa, é que a doença foi erradicada. Então, ela sumiu, ela deixou de existir, né, ela foi eliminada. Então, vejam a importância da vacinação, né, de todos os tipos de vacina. A vacina vem para contribuir para a saúde e bem-estar da população. Ali na página 49, vocês vão observar o bonde virado na praça, né, da República, mostrando então esse conflito da revolta da vacina. Então, todos esses conflitos que nós vimos fizeram parte da nossa história, tiveram um fundamento, tiveram um propósito. Isso é importante a gente estudar e repensar, né? Será que hoje, né, nós temos aí, nós vivemos, né, grandes momentos, situações que muitas vezes geram conflitos, né? As pessoas buscando melhores condições de vida, se rebelando muitas vezes, e muitas vezes essas rebeliões, esses conflitos, né, trazem muito prejuízo para todo mundo. Pessoas morrem, pessoas depredam cidades, destroem patrimônio, né, histórico. Então isso não leva a nada. Na verdade, leva a um conjunto de coisas, né, que prejudica a população em si, né? Conflito, guerra nunca vai ser para o bem, né? Então tudo tem que ser, né, visto como algo assim. Nós temos que sempre analisar, né, e tirar dessa história, né, o que contribuiu, né, o que deixou como legado para a gente pensar e refletir, né? Vejam, a vacina, pessoas se rebelaram na época com medo. Sim, as pessoas tinham medo, né? Mas a vacina, ela foi estudada, ela foi, né, aprovada por um médico. Então, o médico estudou, ele, né, estudou para isso, ele pesquisou. Então, vejam. E hoje muitas pessoas ainda têm medo de vacina, né? Coisa que a gente, né, não deve ter, a gente deve se vacinar, as vacinas têm que estar em dia, né? E esse momento que a gente está passando, né? A gente torce tanto para que os pesquisadores, né, para que a ciência encontre o mais breve possível a vacina contra, né, a Covid-19. Não é verdade? Então vejam, a gente sempre tem que analisar o passado e analisar o nosso presente, as contribuições que tiveram, certo? Então vocês vão fazer a página, né? A página 51, que tem os exercícios. E nós vamos ver também na página 50 sobre a revolta da chibata. Mais uma revolta que nós vamos ver, a chibata. Vocês sabem que a chibata está ali no livro, ó. Uma vara de couro fina e comprida usada para golpear cavalos. Então, a revolta da chibata, o que aconteceu? Um conflito que ocorreu também no Rio de Janeiro envolveu marinheiros descontentes com os salários e as más condições de serviço. Então, veja, os marinheiros, eles se rebelaram por quê? Porque eles trabalhavam muito, ganhavam pouco, eles, né, passavam por situações também difíceis, tinham uma má alimentação, e muitas vezes eram açoitados, né? Então, eles se rebelaram. Eles, né, queriam o fim desse tipo de situação para eles, é óbvio, né? Castigo físico, quem quer ser submetido a isso, né? No trabalho? Ninguém. Então, eles se rebelaram e por isso essa revolta teve esse nome, Revolta da Chibata, em 1910. Então, iniciou lá com os marinheiros, envolveu os marinheiros, na verdade. No dia 22 de novembro de 1910, os marinheiros se revoltaram quando, diante de todos que estavam no navio, um colega de profissão, né, Marcelino Rodrigues, levou 250 chibatadas e desmaiou. E mesmo desmaiado, ele continuou sendo açoitado. Isso gerou um repúdio enorme, né, dos companheiros desse marinheiro. Visto então a revolta da chibata, certo? Era o jeito que, né, a maneira como eles eram punidos, né, com chibatadas.
Muito bem, vários navios que se encontraram na Baía de Guanabara foram tomados pelos marinheiros, então eles se rebelaram, que ameaçavam bombardear a cidade caso suas exigências não fossem atendidas. Então eles exigiam melhores condições de trabalho, fim, né, dessas punições, desses castigos físicos, claro, né? Estavam certíssimos em se rebelar, né? Quem que vai, né, querer ficar numa situação? Depois de 4 dias de revolta, o presidente Hermes da Fonseca decretou o fim dos castigos físicos. Apesar disso, assim que os rebeldes se entregaram, os líderes do movimento foram presos. Então vejam, revolta da Chibata, mais um conflito que a gente vê e percebe, né, como que gerou, né, quanta tragédia gerou, né, você lendo a história, né, você pode ter uma noção de quão difícil foi essa época, né, quantas situações difíceis o Brasil passou, né, as pessoas passaram nessa época. Depois teve mais um ali, olha, que vocês vão ver, a greve geral de 1917. Então, a greve, pessoal, ela está na nossa atual Constituição de 1988, que é um direito, né, de todos os trabalhadores, reivindicar por melhores condições de trabalho. Então, a greve está na Constituição, certo? É um direito do trabalhador fazer greve quando ele achar, né, sentir que está, né, tendo prejuízo de salários, né, de carga horária, trabalhando muito e ganhando pouco. Então, geralmente, esses trabalhadores, eles, né, fazem esse tipo de movimentação, né, de greve para reivindicar os seus direitos. Então, os trabalhadores das fábricas tinham uma vida bem difícil, com salários baixos e duras condições de trabalho. Eles trabalhavam até 16 horas por dia, de 6 a 7 dias por semana. E além disso, não tinham direito nem a férias, nem licença caso de doença ou acidente de trabalho e nem aposentadoria. Vejam, né? Quantas coisas eles estavam reivindicando, né? Direito deles. Hoje em dia, né, as leis estão, né, dos trabalhadores, todo trabalhador ele tem direito, né, à assistência, né, à licença no caso de doença, a uma aposentadoria, a férias, né? O trabalhador trabalha, mas ele também tem o direito a férias. Naquela época não existia. Então os trabalhadores se organizavam para defender seus interesses e reivindicar melhores condições de trabalho. Os operários, então, se rebelaram na época, queriam aumento salarial, redução da jornada diária de trabalho para 8 horas, pagamento de horas extras para quem trabalhasse mais de 8 horas por dia e a proibição do trabalho infantil. Então, na época, as crianças trabalhavam e isso não é, né, é contra a lei. Hoje, né? Descanso remunerado e o fim do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos. A greve foi reprimida de forma violenta pela polícia. Então vejam, conflito gerando violência, né? Essa que é a situação que nós temos que pensar, né? O trabalhador tem o direito à greve, né? Reivindicar por seus direitos, mas não justifica a violência, né? Você está fazendo uma manifestação, você está reivindicando algo que é seu por direito, mas não quer dizer, isso não significa que tem que haver, né, uma violência, né? Então, em nenhum momento não pode existir violência. Violência gera violência, né? Que a gente sempre ouve essa palavra. Violência gera violência. Então, tudo tem que ser conversado, né? Você tem o seu direito, mas também você tem o seu dever, né? Então, vejam, essa greve de 1917 também foi um período difícil, né? Então, muitas pessoas morreram reivindicando seus direitos, certo? Ali na página 50, vocês verão também a passeata dos operários em greve, descendo a ladeira do Carmo a caminho do bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Essa fotografia ali é de 1917. Então, vejam, vimos alguns conflitos, analisamos, né, e tentamos compreender e entender sobre cada um deles, né, e pensar na nossa realidade atual,
certo? Então, vejam, vocês vão fazer a página 51, né, do exercício. Vocês vão ler essas páginas que a prof, né, comentou com vocês, vão grifar fatos importantes e vão resolver a página 51. Um bom estudo para vocês e até a próxima!